A Mulher Gavião até fez uma certa popularidade fora dos quadrinhos graças às animações, né? Só que infelizmente nesses últimos tempos ela ficou um pouco esquecida aí pelo grande público e agora teremos a sua primeiríssima adaptação cinematográfica. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, com vocês, tudo bem? Seguinte, como eu comentei no vídeo anterior, falando sobre o Guy Gardner ali também, né? Vai ter uma maratona aqui, falando sobre os personagens novos que estão sendo apresentados no filme do Superman, né? Já fiz sobre o Guy Gardner, que eu vou deixar separado no card aqui para vocês conferirem, para dar uma olhada. E agora chegou a vez da nossa queridíssima Mulher Gavião, que dos personagens que eu vou trazer aqui, que estão sendo apresentados, talvez seja a mais conhecida, principalmente para nós, público brasileiro que cresceu assistindo os desenhos da Liga da Justiça. Mas como faz um bom tempo que a gente não vê nada dela, muito grandioso ou específico ali também, então vale a pena sim trazer um pouquinho sobre a história que muita gente não conhece direito, né? Ou conhece só a partir de alguma mídia, como por exemplo as séries do Arrowverse ou a animação. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da Mulher Gavião, mas não antes, claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora conhecer a Mulher Gavião. Muitos devem lembrar que a origem da Mulher Gavião e também do Gavião Negro, porque os dois estão sempre juntos ali, é difícil falar de um sem falar do outro ali também, né? Porque a história dos dois está muito entrelaçada, né? Mas muita gente deve lembrar como se tivesse uma espécie de origem alienígena. E por um lado até tem, né? Acontece que esses dois personagens já tiveram várias reformulações diferentes, já mudaram várias vezes as histórias deles nos quadrinhos, né? Algo que acontece direto na DC, na Marvel e outras editoras também, né? Só que no caso original, né, a primeira versão ali, a que ficou mais popular e mais influente, não é que eles eram alienígenas, né? Mas em sim um asteroide que caiu na época do Egito Antigo, né? No caso do Gavião Negro era um príncipe do Egito, conhecido como Khufu, e a Mulher Gavião era sua esposa, a Shayera, né? E os dois acabaram vendo ali um meteorito que caiu no Egito Antigo há milhares de anos atrás. E a partir desse meteorito tinha um metal muito especial, conhecido como metal enésio, né? Eles pegaram esse metal, transformaram ali numa espécie de escaravelho metálico ali também, pingente para eles usarem. E é justamente esse metal que concede os poderes para esses dois ali também, como força e resistência aprimorada, e é claro também a habilidade de voo. Ah, mas e as asas? Como eu falei, isso varia de história para história, mas originalmente, como é o metal enésio que dá a habilidade de voo para eles, as asas normalmente são mais para dar equilíbrio, para facilitar na hora do voo, né? Mas a habilidade de sair do chão mesmo vem por conta desse metal. Só que tinha um sacerdote ali que era muito invejoso e muito ciumento, cresceu o olho ali também, era muito rancoroso, e num determinado dia ele acabou matando tanto o príncipe Khufu quanto também a princesa Shayera, né? Só que por conta daquele metal enésio, que tem sim propriedades místicas, meio que colocou uma espécie de benção e ao mesmo tempo uma maldição neles, né? Porque eles estariam sempre destinados a reencarnar em várias vidas diferentes, né? E esse cara aí, que é o sacerdote, sempre voltaria também para concluir o serviço, tá? E a maldição, né? Inclusive, né? Os dois, eles sempre reencarnariam distantes um do outro, até que chegaria um momento em que eles voltariam a se encontrar e se apaixonariam perdidamente, como se fosse na primeira vez. É uma coisa até bonita, né? Tipo, não importa o tempo que passe, quantas vidas eles têm, sempre vão se reencontrar. Só que sempre que eles se reencontram, é sinal de que falta muito pouco para a hora deles baterem as botas de novo ali por conta de sacerdotes malditos. Já em outras reformulações, né, e uma principal ali também que acabou servindo de inspiração para outras mídias que vieram depois, mostra que a Shayera e o Carter, que é o Gavião Negro, né, o namorado dela ali também, que depois que ele reencarnou ele assumiu esse nome de Carter, né, os dois, eles na verdade eram alienígenas mesmo, né, da espécie Tanagarianos, e eles serviam como uma espécie de policiais ali no planeta deles, né. Só que em um determinado dia, uma pessoa, né, um criminoso, fugiu do planeta deles, né, acabou vindo pra Terra, os dois perseguiram o cara aqui, né, e eles conheceram os outros heróis, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça, como tudo ali também, e eles decidiram passar um tempinho na Terra justamente aprendendo com a Liga da Justiça técnicas de luta, de estratégia, e para se tornarem bons heróis ali também, né, não só no seu planeta, mas em outros mundos também.
E a gente sabe que vira e mexe esse manto de super-herói, né, sempre é passado adiante para alguma outra pessoa, mesmo que seja temporário ou não, né? E no caso já aconteceu isso com a Mulher Gavião também, com a sobrinha da Shayera, né? A sobrinha, neta, alguma coisa, uma descendente dela ali também, chamada de Kendra Saunders, né? Que infelizmente aos 19 anos ela acabou cometendo suicídio, né? Só que assim, o espírito da Shayera ainda estava vivo, apesar do corpo físico não. O corpo físico da Kendra estava livre, então o que a Shayera fez, ela meio que possuiu, né, o espírito dela possuiu o corpo da garota ali também, e ela se tornou a nova Mulher Gavião. Só que assim, meio que deu uma quebra naquela maldição também, né, porque quando o Carter, né, o Gavião Negro, chegou e reconheceu o espírito da Shayera dentro da Kendra ali também, né, automaticamente se apaixonou, e aí já foi aquela história toda. Mas a Kendra simplesmente disse que não estava afim, não queria saber de nada, não sentia o mesmo por ele ali também, né? Podemos ser só amigos, enfim, todo aquele discurso que acho que um monte de gente já deve ter ouvido em algum momento na vida, né? Então essa talvez tenha sido a única vez na história deles em que realmente os dois não se apaixonaram em uma de suas vidas. Como eu falei, né, os poderes da Mulher Gavião e do Gavião Negro vêm justamente por conta do metal enésio, que aumenta a sua força e resistência num nível estrondoso ali também. Não chega a ser algo ó, Superman ou Mulher Maravilha da vida, mas ainda assim é de colossal, né? Tipo, a ponto de pelo menos aguentar sair no soco com os dois ali. Vencer é um pouco difícil. Agora, aguentar sair no soco com esses pesos pesados, com certeza conseguiria, né? Além, é claro, também da habilidade de voo, como eu falei, né? E com o tempo, as asas elas passaram a ser mais como um instrumento para auxiliar o voo do que necessariamente fazer parte da habilidade de voar também, como os pássaros que a gente conhece aqui na Terra, né? Tudo bem, em algumas versões realmente o motivo do voo são justamente as asas, né? Que geralmente são orgânicas, com penas, em parte do esqueleto mesmo, né? Em outras versões acabam sendo asas metálicas também feitas a partir do metal enésio. E outra utilidade desse metal também é geralmente para as armas que os personagens usam ali também, como por exemplo o Carter geralmente usa um machado e a Mulher Gavião ficou conhecida justamente por conta da sua massa, né? Aquele bloco ali de espinhos com choque ali também, que quem assistiu os desenhos da Liga da Justiça lembra. Nos quadrinhos, a Mulher Gavião nunca teve tanto destaque assim nas histórias, nem o Gavião Negro também, talvez um pouquinho mais do que ela, mas ainda assim, os dois nunca foram as peças super fundamentais ali do universo da DC, né? Mas eles já fizeram parte de arcos importantes e também de equipes importantes, como por exemplo a equipe que mais destacou a Shayera ali, né? Foi justamente a Sociedade da Justiça da América. Lembra que a gente viu ali no filme do Adão Negro, que tinha o Gavião Negro? Pois é, a Mulher Gavião também fazia parte dessa equipe em determinado momento. E com o tempo ela foi passando por várias outras equipes, até, é claro, chegar na Liga da Justiça. Porém, para muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, ela ficou conhecida justamente por ser uma integrante inicial da Liga da Justiça, graças à animação, né, da equipe e também de Liga da Justiça Sem Limites, né, que meio que combina as duas origens mais conhecidas dela, que é uma alienígena que caiu aqui no Egito Antigo, acabou sendo morta junto com seu marido e depois passaram por vários processos de reencarnação ao longo da história ali também, né? E eu falo que faz mais sucesso aqui no Brasil porque parece que é uma animação que, apesar de ter sim um outro fã lá fora, parece que fez mais sucesso aqui no Brasil, né? Todo mundo acho que deve ter crescido assistindo dessas animações no Bom Dia e Companhia ali na hora do almoço, né? Eu sei que eu cresci assistindo, né? Inclusive conheci a personagem justamente a partir desse desenho, né? E a partir daí a personagem ficou muito conhecida também, né? Se tornou, tipo, acho que uma das principais personagens que, tipo, aqui no Brasil acho que a maioria lembra mais dela do que outras pessoas lá de fora. E ela já teve também uma adaptação em live action nas séries do Arrowverse da CW, né? Sendo interpretada pela atriz Ciara Renée, né? A primeira vez que ela apareceu foi justamente num episódio de Flash, né? E ela se tornou meio que um interesse amoroso ali do Cisco, os dois até ficaram um tempinho juntos. E foi num daqueles crossovers, né, que a gente tem entre as séries, né? Mais especificamente, acho que no segundo crossover, o primeiro grande crossover ali entre Arrow e Flash, porque é uma história que começa com uma série e termina no episódio de outro, né? Eles já tiveram um crossover antes, mas tipo, eram histórias independentes. Aqui não, é uma história que começa numa série e termina na outra. Enfim, né, vocês me entenderam, né? E nessa história a gente conheceu também o Gavião Negro, o Carter Hall, né, que acabou mostrando as origens da Kendra, né, também, a Kendra Sana, que no caso é a Kendra mesmo, né, mostrando que ela é uma reencarnação da Shayera lá do Antigo Egito, que ela tem essa ascendência tanagariana também por conta das asas, ela consegue retrair as asas também ali, diferente do que acontecia
na animação e mostrou que o cara, né, o sacerdote que matou esses dois era ninguém mais, ninguém menos que Vandal Savage, o Imortal, né? E assim, esse crossover meio que foi pra apresentar o grande vilão ali, apresentar esses dois personagens, principalmente a Mulher Gavião, que ganhou bastante destaque na série também, né? E, inclusive, eles depois foram pra Lands of Tomorrow, onde eles foram os membros iniciais da equipe lá na primeira temporada, né? Só que assim, depois que a primeira temporada acabou, os dois foram embora, ninguém sabe o que aconteceu com eles, ninguém sabe, ninguém viu, nunca mais foram citados, nem mesmo depois da crise nas Infinitas Terras, que eu acho que é um pouco sacanagem, podia ter pelo menos uma menção, uma última participação dela ali em algum momento, né? Mas enfim, né? Pelo menos acho que foi uma participação bem digna e bem trabalhada, né, nesse universo que a CW criou. E agora teremos nossa primeiríssima aparição da personagem nos cinemas, né, no novo filme do Superman que está para chegar aí, né, sendo interpretada por ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridíssima atriz Isabela Mercedes, que tem crescido cada vez mais aí também em Hollywood, principalmente no meio geek, no meio nerd ali também, né. Tudo bem, ela tem algumas manchas no currículo, como por exemplo em Transformers, em Dora Aventureira, em Madame Teia, mas ela também tem ótimos trabalhos ali também, principalmente no mundo nerd, como por exemplo em Alien Holmes, que ela tá muito bem ali também, em The Last of Us, que você pode falar o que quiser da segunda temporada, se você não curtiu ali, mas não dá pra falar mal da atuação da menina ali também, que ela tá simplesmente formidável, ela encaixou perfeitamente ali com a Dina, a química dela com a Bella Ramsey ali também é excelente, né? Então a atriz ela tem muito potencial, então vamos ver o que dá pra esperar aí da personagem. Ela já tem uma confirmação também na série do Pacificador, na segunda temporada que tá vindo aí, junto com o Guy Gardner ali, né? Provavelmente uma participação rápida, apenas pra mostrar que o Pacificador também faz parte desse novo DCU que o James Gunn tá criando. Agora no futuro, não sei, né? Quem sabe a gente não tem uma formação da Sociedade da Justiça da América ali também, uma nova formação da Liga da Justiça, onde ela realmente tem a participação. Enfim, vamos torcer porque é uma personagem que é muito querida também, né? Faz um grande sucesso quando lembram dela. Então vamos torcer para que o James Gunn e o pessoal da DC realmente saibam o que fazer com ela no futuro. E esse foi o vídeo para conhecer um pouquinho melhor a nossa queridíssima Mulher Gavião. E vocês, o que vocês acham que vai ser da participação dela no filme do Superman e também no futuro do DCU? Deixa aí nos comentários, compartilhe o vídeo para todo mundo que é fã da Mulher Gavião, que é fã da DC, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, achando como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!